Brasil, filhos e filhas do Norte! Hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que já passou da hora de eu ter falado, a história dos vikings. Quem eram os vikings? Então se ajeite em sua cadeira e relaxe enquanto viajamos pela rica história dos vikings. Antes de qualquer coisa, vamos contextualizar o período sobre o qual eu vou falar. Esse período é conhecido como a Era Viking, vai desde 793 d.C. até 1066 d.C. Essas duas datas são extremamente importantes. 793 d.C. é a data que marca a chegada dos vikings na Bretanha e a invasão ao monastério de Lindisfarne. Isso marca o início da Era Viking. 1066 d.C. é a data que marca a Batalha de Hastings, quando William o Conquistador invadiu a Normandia, que é o norte da França contemporânea, na época habitada por anglo-saxões, e os vikings se estabeleceram na Normandia. A união dos anglo-saxões e dos nórdicos que se estabeleceram lá deu origem ao povo normando. Isso marcou o fim da Era Viking. Com esse contexto histórico em mente, vamos então explorar um pouco da história dos vikings e entender melhor quem eram os vikings. Para tal, eu vou me basear em uma frase que resume muito da percepção moderna que nós temos de quem foram os vikings, majoritariamente perpetuada pelas mídias populares, como filmes, séries e games. Os vikings eram povos escandinavos, bárbaros guerreiros que navegavam as terras cristãs para pilhar e saquear. Vamos pegar cada parte dessa frase e destrinchá-la para entender o que é mito ou equívocos e o que é realidade sobre a história dos vikings. Bom, certamente os vikings têm sua origem nos povos escandinavos antigos. Entretanto, nós costumamos entender que todos esses povos escandinavos eram vikings. Isso é um equívoco. Deixe-me elaborar e vocês vão entender melhor por quê. Antes da Era Viking, inúmeros povos de diferentes clãs e tribos se estabeleceram na Escandinávia, isto é, nas regiões correspondentes à Noruega, Dinamarca e Suécia. Esses povos tinham traços culturais em comum e falavam a mesma língua, o nórdico antigo. Eram primariamente compostos de camponeses, ou seja, criadores de gado e principalmente agricultores. Entretanto, as terras geladas da Escandinávia não favoreciam a agricultura. Isso resultava na falta de alimentos para suprir toda a população desses povos. E claro, em face à fome, a natureza primal dos humanos entra em jogo e os fortes começaram a pegar o que eles precisavam para sobreviver dos fracos. Conflitos começaram a ser travados entre esses povos em busca de alimentos e recursos. Entretanto, alguns clãs e tribos decidem se unir e construir embarcações ao invés de ficar predando uns aos outros. Com essas embarcações, eles velejam para além das águas gélidas da antiga Escandinávia em busca de recursos. Alguns deles encontram resistência em nações bem protegidas por milícias e soldados. Outros deles encontram nações fragmentadas e vulneráveis, suscetíveis a ataques e pilhagem, como por exemplo monastérios pouco defendidos na Bretanha, monastérios repletos de riquezas, especialmente prata. Então, esses navegadores começam a atacar, pilhar e saquear esses lugares pouco protegidos. Esses homens que iam em expedições marinhas em busca de recursos e riquezas eram os vikings. Viking não é um grupo étnico ou cultural, viking é uma profissão que muitas vezes envolvia ataques e pilhagem, mas muitas vezes envolviam coisas mais civilizadas, como busca de terras férteis e comércio. Apesar de que o próprio fato de esses monastérios estarem pouco protegidos e repletos de pratas e outras riquezas já justifique o motivo de os vikings terem feito deles alvos para pilhagem, alguns historiadores defendem que existia uma motivação mais forte por trás disso também: vingança. Durante o reinado de Carlos Magno, inúmeros povos europeus foram convertidos ao cristianismo por meio de força e violência, e alguns acreditam que parte do foco dos ataques em monastérios pelos vikings partiu do ódio guardado dos povos nórdicos pelos cristãos. Enfim, o fio da meada é que os vikings eram grupos específicos desses povos nórdicos que partiam em expedições em busca de riquezas e recursos, seja por meio da pilhagem ou por meio de busca de terras férteis e ou comércio com outros povos.
Se formos analisar o que a palavra bárbaro significa em sua origem no Império Romano, povos que não falam a língua latina, então chamar os vikings de bárbaros está tecnicamente correto. Entretanto, mesmo já na antiguidade, a palavra bárbaros começou a absorver outros significados de conotação negativa, povos primitivos, violentos e sem cultura ou educação. E hoje são exatamente esses significados negativos que nos vêm à cabeça quando pensamos em povos bárbaros. Isso não poderia estar mais longe da verdade quando falamos dos antigos povos nórdicos. Parte dessa noção de que os vikings eram primitivos, violentos e sem cultura é porque a maior parte dos documentos históricos que nos contam sobre os vikings foram escritos pelos seus inimigos, os cristãos. Mais do que isso, na sociedade cristã da época, eram principalmente membros da igreja que costumavam relatar os acontecimentos históricos. Então, a imagem dos vikings que era retratada era completamente distorcida pelo ódio que esses clérigos possuíam deles. E não faltam evidências para corroborar o fato de que os nórdicos possuíam uma cultura rica e uma sociedade inteligente. Eles tinham sua própria forma de escrita, a escrita rúnica nórdica. Entretanto, eles não costumavam usar essa escrita em papel, mas sim em pedras, normalmente como uma forma de prestar homenagem aos mortos. A mitologia nórdica é uma das mais ricas e elaboradas que conhecemos. Isso porque conhecemos apenas uma pequenina porcentagem dos mitos nórdicos, sendo que, dessas histórias, a grande maior parte não sobreviveu ao tempo. Eles eram ferreiros brilhantes e confeccionavam armas com metal de qualidade invejável para muitos outros povos. E claro, eram excelentes construtores de navios e os melhores navegadores da Europa na época. Mais do que isso, eles eram extremamente asseados e vaidosos, tanto os homens quanto as mulheres. Eles se banhavam com frequência, cuidavam muito bem de seus cabelos e barbas, diversos achados arqueológicos de pentes e acessórios confirmam isso, e se trajavam muito bem. Inclusive, há fontes históricas que sugerem que os vikings costumavam seduzir mulheres inglesas, devido ao fato deles serem limpos, terem cabelos e barbas bem cuidados, penteados bem feitos e por se trajarem com elegância. A priori, os vikings não eram guerreiros, eram camponeses armados procurando por riquezas, ao passo que certos grupos de vikings começaram a encontrar resistência de inimigos em suas expedições. Eles começaram a evoluir na arte do combate. E mesmo ao evoluir na arte do combate, os vikings nunca se tornaram uma força militar organizada, tal como no Império Romano. Nunca se tornaram soldados. Eles sempre foram corsários, ou no inglês, raiders. Vikings iniciantes normalmente ainda não tinham dinheiro para usar uma boa armadura ou então uma espada bem feita. Por isso que esses vikings costumavam usar roupas comuns e carregar uma faca ou um machado com eles em suas primeiras expedições, já que facas e machados eram ferramentas de uso comum que qualquer camponês possuía em casa. Inclusive, a visão de que os vikings preferiam ir para a batalha usando quase nenhuma ou nenhuma armadura provavelmente vem do fato de que, na verdade, muitos vikings não tinham dinheiro suficiente para comprar uma boa armadura de malha de aço e ou um capacete. Mesmo assim, eles costumavam ir para a batalha usando pelo menos roupas grossas de tecido ou de pele de animal, ou então alguma armadura de couro. Isso já ajudava a proteger bastante contra ataques. Essa ideia de que eles iam para a batalha sem usar nem sequer uma camisa é invenção das mídias populares. E assim que eles juntavam um dinheirinho, pode apostar que eles iam comprar uma boa armadura de malha e um bom capacete metálico para eles. Podemos dizer o mesmo do machado. Vemos os vikings como amantes de machado, pelo fato de que os machados eram muito mais baratos que espadas, além de serem ferramentas de uso comum. Por isso muitos vikings carregavam machados para a batalha. Não que não existissem machados cerimoniais caros e ornamentados e ou machados feitos especialmente como armas de batalha, mas no geral a espada era uma arma de maior prestígio, ao passo que o machado era visto como uma arma mais plebeia. E escudos, não tenha dúvida de que qualquer viking com um mínimo de sanidade estaria carregando um escudo com ele. Até mesmo os vikings mais pobres usavam escudos, afinal os escudos eram feitos de madeira e eram baratos também. Não, nada de ir carregando 2 machados ou 2 espadas para a batalha. Isso seria praticamente suicídio quando se tem flechas envolvidas na brincadeira. Esse estilo de luta com 2 armas em batalhas
é invenção das mídias populares. O uso de duas espadas no lugar de uma espada e um escudo, por exemplo, só foi feito historicamente em duelos, especialmente nas lutas de gladiadores de Roma, em que se sabia que não haveria flechas voando para todos os lados. Grupos bem-sucedidos de vikings que sobreviviam a várias expedições de pilhagem e com isso ficavam ricos, tinham os melhores equipamentos de guerra. Uma boa armadura de malha em conjunto com o gambeson, ou seja, uma armadura de tecido, um bom capacete metálico, um bom escudo e uma boa espada. E se você pensa que eles não usavam armaduras de metal por medo de se afogar no mar com seu peso, ou porque o mar as fazia enferrujar, pense novamente. Eles não precisavam usar armadura enquanto navegavam e passavam óleo nos equipamentos de metal, incluindo as armaduras, para evitar que eles enferrujassem. Sim, os vikings navegavam para pilhar e saquear. Não, isso não era exclusivamente só o que eles faziam. Como eu já mencionei, muitas expedições tinham como objetivo encontrar terras férteis para que eles pudessem se estabelecer e prosperar. Muitas outras expedições tinham como objetivo comercializar bens e mercadorias com outros povos. Alguns vikings, inclusive, se tornaram até mesmo mercenários, tal como a guarda varangiana dos imperadores do Império Bizantino, uma guarda de mercenários constituída primariamente de guerreiros nórdicos. Enfim, pessoal, era isso que eu tinha para falar dos vikings aqui. Claro, há muito mais o que se falar sobre os vikings, mas a ideia aqui era que eu conseguisse passar uma ideia geral de quem realmente eram os vikings. Quando eu fiz a pesquisa para fazer esse vídeo, eu me surpreendi com várias coisas, principalmente o fato de que os vikings eram extremamente vaidosos. Eu espero ter conseguido surpreender vocês com algum desses fatos também. Como sempre, fiquem com Thor, um forte abraço e até a próxima!